Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite, muito, acima de tudo, muito obrigado pela tua companhia. Afinal de contas, sempre digo isso e eu não canso de repetir. Se não fosse por você, não teria o porquê nós estarmos aqui. Não é você que garante ao Rondônia ao Vivo, ao site Rondônia ao Vivo, 6 milhões de acessos todos os meses, segundo o Google. Ou seja, estamos na frente de todo mundo. Muito obrigado e graças a Deus, tá certo? E para isso, é claro, nós temos uma equipe aí que vira à noite, o pessoal é que nem Bacurau, meu amigo, vira à noite e está procurando notícia. Foi fato, aconteceu, é verdade, não é fake, está no nosso site. Não tenha dúvida, isso aí eu te dou certeza, tá bom? Muito obrigado mesmo. Mas por falar em fato, ontem aconteceu, lamentavelmente, uma tragédia. Parece que não morreu ninguém, né? Mas com certeza deixou um prejuízo que vai demorar muito o pessoal se recuperar. Lá em Costa Marques, na fronteira do Brasil com a Bolívia, ali no sul de Rondônia, no Vale do Guaporé, o lado boliviano, aqueles comércios ali, que todo mundo gosta de ir na Bolívia fazer compra. Pelo menos gostava, né? Quando a paridade dólar-real era 1 por 1, né? Hoje está meio complicado fazer isso, né? Mas a verdade é que quando teve um incêndio de grandes proporções ali, pegou tudo ali. E aí ficou muito, mas muito complicado mesmo. Vicente, essa música é onde, meu caro? Tô ouvindo isso aí? Bonito, hein? Gostei do sax. Tem algum telefone ligado aqui, não tem não, minha gente? É o meu. Opa! Ah, minha gente. Olha só, gente. Olha só o que aconteceu aqui. Gostei, hein? Música de bom gosto, pelo menos, hein? A música foi de bom gosto. Agora, cadê esse telefone, por favor? Fica difícil a nossa conversa aqui. O Vicente aqui virou Homem-Aranha aqui, já tá resolvendo isso aqui, né? Rapaz, isso é o Kennedy? Eu me senti... É o Kennedy, né? Kennedy. Caramba. Eu me senti agora, tudo é improviso. Sabe que quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Pronto, agora essa boa música deu até uma aliviada aqui no ambiente. Não que a mente estivesse pesado, né? Mas deu A notícia era aqui, pesada, né? A notícia era muito bem, a notícia era pesada, muito pesada. Mas voltando, eu quero dizer o seguinte, gente, prejuízo muito grande, vai demorar para o pessoal se recompor, são nossos irmãos bolivianos, acho que a gente tem que, nesse momento, ter muita solidariedade, lamentavelmente. E a outra notícia é que batemos, pedra, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de tanto tempo, as crianças sem transporte, faltando aula, faltando escola, a prefeitura já até passou para o governo do estado essa responsabilidade, virou na matéria nacional. A Folha de São Paulo fez um material com o jornalista Felipe Corona, baseado aqui em Porto Velho, gente da mais alta qualidade, fez uma matéria falando justamente sobre isso. Crianças sem acesso às escolas por falta de transporte em Rondônia. Isso é uma vergonha, gente. Afinal de contas, tem crianças aqui, só para falar, que já fazem 2 anos não tem transporte escolar. A responsabilidade que é da Prefeitura de Porto Velho. É lamentável, é lamentável. Aí depois vem alguém me falar, não, é meritocracia. Se você se esforçar, você chega lá no Brasil. Para com esse discurso, né? Não tem cabimento. Tem como você botar uma criança dessa, que mora nesse interior de distrito, beira de rio aí, para concorrer com uma criança que estuda aqui num colégio objetivo, nos grandes escolas aqui de Porto Velho, 24 horas praticamente dentro de uma sala de aula. Não dá. Então, você começar uma corrida, você vai num jegue, eu vou numa Ferrari. Vamos ver quem ganha? É por aí a história. Lamentável, mas eu quero mesmo que essa notícia chegue como chegou nacionalmente e aconteça alguma coisa. Vamos mudar essa realidade. Criança merece tudo, menos ficar fora de escola. Tá bom? Gente, e hoje eu estou aqui falar em criança, falar sobre educação. Eu estou aqui, sabe com quem? Esse pessoal aqui todo fardado não é ninguém do exército, não é ninguém da marinha, nem da aeronáutica, não, tá? Nem da infantaria daqui de Porto Velho. É o pessoal dos grupos grupo escoteiro aqui de Rondônia. Vamos conversar um pouco, explicar o que é o escotismo, aonde nasceu, o porquê, certo? Como ele está aqui em Porto Velho. Enfim, vamos dar uma geral aqui, aquela geral que a gente sempre faz aqui, né? Pessoal do grupo da Diretoria Regional de Escotismo em Rondônia. Muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigada, Ivan. Obrigada pelo espaço. Bom dia, boa tarde. Sempre alerta. Boa, sempre alerta. Gostei. Só tá gostoso cantando. Ô, Java, não tem como confundir não, né? Não, tem não. Gente, antes de começar aqui, entrar num assunto que é o escotismo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem é quem aqui para o meu internauta poder saber, né? Então, meu nome é Sueli, eu trabalho no movimento escoteiro desde 2002,
Certo. Então, assim, já tem algum tempo, né? Alguma estrada aí pela frente do movimento escoteiro aqui em Rondônia. Nesse meio tempo também estive em Curitiba, onde também trabalhei com o movimento escoteiro lá em Curitiba. E tô aí, né? Na diretoria de escotismo, né, onde eu trabalho a parte dos métodos escoteiros, ou seja, a parte de formação, né, dos nossos escotistas, de que forma que eles vão trabalhar com os nossos jovens, com as nossas crianças. Sou Regis, eu fui escoteiro quando jovem. Continua jovem, né? Continuo jovem, mas assim, mais jovem ainda. Ah, tá. Aí, um tempo depois eu tive que parar, por causa do estudo, trabalho. Estou retornando agora ao movimento escoteiro, desde o ano passado. E eu hoje sou diretor administrativo da região escoteira de Rondônia, né, junto com essa equipe maravilhosa aqui, que organiza a parte administrativa para o funcionamento do movimento escoteiro em Rondônia. Tá certo. Meu nome é Marília, eu também fui escoteira quando jovem e saí por N motivos, estudar, trabalhar, enfim, a constituir família e voltei para o movimento, pois minha filha queria participar do movimento. E agora também estou aqui na diretoria regional com a comunicação. Meu nome é Isiara, eu sou diretora financeira daqui da diretoria de Rondônia. Faço parte do movimento escoteiro desde 89, né? Eu tinha 10 anos de idade quando eu entrei no movimento, tive a oportunidade, assim, vou falar um pouco de como foi que eu vi o interesse, né, de entrar no movimento. Tinha um amigo que ele era muito impulsivo, pensa num cara que fazia só coisa ruim, era o peixe da rua, né? E de repente o tempo foi passando, o menino foi mudando. Né? E aí a gente foi procurar saber o porquê da mudança dele. Tá ficando de doente, comportamento, né? Porque pensa no menino ruim, viu? A pessoa tá ficando doente, né? Só pode estar doente. Aí quando eu vi, ele estava usando um uniforme, né? Um uniforme diferente, um uniforme como esse, assim. E daí eu peguei e perguntei a ele para onde que ele estava indo. Aí ele fez o convite para mim para o movimento escoteiro. Levou a maioria do pessoal lá da rua lá de casa e foi aquela cambada de menino. E foi aí que eu conheci o movimento escoteiro, graças à mudança que representou na vida dele, né? O exemplo que ele estava dando. E daí eu passei na minha juventude, né, toda até os 16 anos. Daí veio a oportunidade de trabalho, a gente tem que em um momento da vida se afastar, né, para procurar estudar, trabalhar, casar, ter filhos. E daí a gente retorna de novo para o movimento. Foi o que eu fiz agora. Já há 4 anos de volta no movimento, coloquei meus filhos. Tenho uma filha Lobinha, um filho Sênior. E graças a Deus estamos aí, né? Contribuindo para a vida dos jovens, para dar continuidade. Interessante a tua história. Eu gostei do cambada de menino. Você viu que legal que aqui tem um de cada estado, né? Paraíba, Paraná, São Paulo, Rondônia. Minhoca. Minhoca. Eu acho que receber a cara de Rondônia, né? Não é? Que coisa linda, né? Rondônia a gente encontra todo mundo aqui, né? É. O Brasil inteiro se encontra aqui. Acho que aqui deve ser a esquina do Brasil, né? É sortido o negócio aqui, né? Exatamente. Faz a diferença. Gostoso, né? Dá o temperinho na região. Já que a gente começou aqui a falar sobre a história de como ela entrou no movimento escoteiro, o que você trouxe ali? Então, era um sonho de infância, né? Porque lá em Curitiba, lá no Paraná, o movimento escoteiro ele é muito difundido. Então, lá, assim, ser do movimento escoteiro Orgulho. É orgulho, né? É coisa assim que toda criança quer ser, quer usar aquele uniformezinho. E aí a gente assistia aqueles desenhos infantis, né? Aqueles manuais do escoteiro mirim. Lembra disso? Lembro. Lembra? Ele é de 72, você lembra, né? Então, assim... Meu irmão mais velho tinha. o meu também, era a minha mãe. Minha mãe, ela gostava muito, sabe, de ler o manual escoteiro. E, então, assim, a gente era o sonho de infância de toda criança da minha época, né? Era ser escoteira. Então, eu não tive a oportunidade quando era criança, porque eu estudava em colégio militar. Então, assim, tinha todo um excesso de
de atividades para serem feitas, então eu não tinha como participar do movimento escoteiro. Mas depois, quando eu já vim aqui para Rondônia, os meus filhos estavam na idade de movimento escoteiro, eu disse, agora é a hora, né? Foi quando eu não tinha família aqui, então eu precisava buscar alguma atividade que envolvesse meus filhos aos finais de semana, né? Que eu pudesse estar acompanhando a educação deles, a formação deles. Foi quando a gente procurou o movimento escoteiro aqui, encontrou o grupo escoteiro e passou a participar. Foi através dos meus filhos. Mas o Kennedy você já curtia há mais tempo, né? Ah, muito antes. E eu não vou nem te contar quais momentos. E você, meu cara? Eu sou de São Paulo e nos anos 90 ali, começo dos anos 90, a gente tinha um grupo de amigos na vila onde eu morava, né? Que meu pai era militar, a gente morava na Vila da Aeronáutica ali, ao lado do Campo de Marte, do Aeroclube lá. E a gente, como era uma área muito grande, a gente brincava de fazer as coisas lá, de acampar, tudo. Aí a gente, através de outros amigos, eles falaram, a gente está num grupo escoteiro, o que é isso? Aí foi parecido com a Zizi, né? O que era mais pra frente lá foi primeiro, começou até a mudança de comportamento, aí a gente convidou a gente para ir para uma excursão do grupo dele, e a gente participou, e já no outro sábado foi todo mundo lá na vila para participar do movimento escoteiro. Aí eu fui sênior, fui pioneiro, aí entrei para o corpo de chefia de adultos, eu me mudei para Rondônia, aí onde integrei um grupo escoteiro que hoje está reabrindo, que é o Catalina. E depois comecei a estudar, faculdade, trabalho, não pude acompanhar, né? Mas isso aí. Aí minha filha hoje está na idade de lobinha, aí já parece com a história da Sueli, né? E ela entrou no movimento escoteiro e a gente, com aquele espírito, né? De uma vez escoteiro, sempre escoteiro, retornamos de novo para o movimento escoteiro. Conheceu Marília, meu bem? Conheci aqui Conheceu Marília, meu bem. Meu grande amor, minha companheira até de vida e de movimento escoteiro. É que eu digo que é uma família unida, Não né? é? Lindo, né? História E você, linda. Maria, qual foi a tua história? Então. Mas ele foi por causa dele não, né? Não foi. Eu conheci ele fora do movimento, porque tinha uma amiga minha que era do movimento que conhecia ele. Então, assim, tá tudo ali na família escoteira, na verdade. Bom, eu fui pro movimento, eu fiz tinha aquelas antigas feiras de cultura aqui, né, de Porto Velho, né, que faziam nas escolas, e a gente fez um treinamento. Hoje, né? Então, faz tanta falta, né, podia ter de novo. Aí a gente fez um treinamento no Corpo de Bombeiros sobre primeiros socorros, curativos, fraturas, enfim, e eu me interessei muito pela questão de nós, né, e um amigo meu falou assim, você gosta tanto de nó, você conhece o movimento escoteiro? Aí eu falei assim, não conheço, eu já ouvi falar, mas aqui não faço ideia. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vai conhecer o movimento, é bem legal, um movimento para jovens, você fica aqui às vezes sem fazer nada, vai fazer alguma coisa no movimento. Confesso que não me interessei na época, achei meio bobinho, e uma amiga minha de rua, que a gente jogava bola ali, né, a gente era mais solto, né, na nossa época, um tempo atrás, e ela falou assim, tá fazendo o quê? Falei, tô de bobeira. Bora pro escoteiro? Aí eu falei, não vou não, muito chato isso. Ela, não, é bem legal, vamos lá. Aí ela falou assim, olha, tu não quer ir hoje, mas na próxima atividade eu vou passar aqui e tu vai comigo, a gente vai de busão, pede do teu pai. Eu falei, tá, beleza, eu vou. Aí eu fui naquele dia de busão com ela e comecei a levar todo mundo da rua também. Aí de repente todo mundo tava lá no movimento, então... Virou tua mudança de comportamento. Virou, a mudança de comportamento. Parei mais de jogar bola, né? Era muito voltada a jogar bola. E assim, eu tô no movimento até hoje, né? A minha filha também, que filha dele também, né? Voltamos pro movimento por causa dela, que querendo ou não, a gente chega numa certa idade que a gente tem que dar uma parada, tem que se constituir, né, como cidadão e volta pro movimento porque o movimento faz parte da vida. A gente é escoteiro em período integral, não é somente nas atividades, né? Tá certo. Agora, como eu poderia definir o que é o escotismo? O escotismo, ele é um projeto educativo, né? Então, assim, você resume, ele é educação, certo. Né? Você tem, através do escotismo, o que a gente pretende? A gente pretende formar cidadãos para o mundo, para a vida, para a cidadania,
de caráter, né? Porque hoje em dia a gente está vendo aí o mundo da criminalidade. Eu acho que a sociedade ela tem mais que parar de reclamar e sim ter atitude. Porque esses movimentos aqui, eles existem para melhorar o caráter da pessoa, para ocupar a vida de uma criança, de um jovem, para não estar na rua aprendendo coisa errada, para não entrar no mundo da criminalidade. Então, se você ocupar o tempo desse jovem, nessa fase, é fundamental para que ele seja um homem de caráter. Entendi, né? Mente vazia, oficina do demo, né? E tem a questão Sacanagem. também agora, né, da internet, que assim, você não precisa sair de casa para entrar nesse mundo, né? A internet, na verdade, está usurpando as crianças ali, de estar fazendo uma coisa boa, de estar aprendendo alguma coisa mais interessante, eu não sei se está vendo vídeo, incentivo ao consumismo, se isolando da sociedade, né? Então, assim, o movimento traz essa integração também. Engraçado, você falou uma coisa, Maria, que eu achei muito interessante, que há um tempo atrás eu vinha no carro, aí tava dando aquela chuva de tarde, né? Eu entrei numa rua, aí vi uma molecada batendo bola na rua, na hora da chuva. Ai, que legal, Aí eu né? fiquei olhando assim, falei, eu parei o carro ficando, gente, quanto tempo que a gente não vê isso, né? Verdade. Hoje em dia você não vê isso, né? é. As crianças se trancam, os pais já estimulam, então, esse menino tá bagunçando demais, toma um celular. É a Aí eu- chupeta, né? A nova chupeta É a agora, nova É a né? nova chupeta. chupeta. Pois é, e o nosso método assim, de ensinar para eles tem sempre uma condição. Né? A gente faz um jogo, uma brincadeira que a gente tinha antigamente, aquela brincadeira gostosa, né? Que hoje em dia tá difícil da gente colocar nossos filhos na rua e deixar lá, entrar e fazer o almoço, não dá mais. Então, para a gente ter isso aí, a gente traz o menino para o movimento, ensina, dá uma brincadeira para ele, um ensinamento, um método, né? Um ensinamento, uma brincadeira, um ensinamento, uma brincadeira. Aquilo ali vai atraindo a criança a se apegar, a gostar, né? E a ter esse prazer que a gente teve quando era criança, de brincar mesmo. Não estar só focado em televisão e em celular. Verdade, eu concordo contigo. Gênero, número e degrau, como falou amigo meu. Legal. A gente teve até pouco tempo, agora foi o Multieco, né? Aham. Aí a gente estava desenvolvendo lá no grupo onde a gente participa, né? Aí foi uma mocinha visitar e participou daquela atividade, né? Que eles chegam e participam da atividade, né? E ela falou assim, nossa tia, eu gostei tanto de vir aqui, eu posso vir outra vez? Eu falei, pode, fale com seu pai, para seu pai trazer você de novo, né? E ela tava visitando, eu falei, mas por que você gostou? Ela, nossa, é que assim, eu achei tão interessante a gente plantar, a gente tava fazendo uma horta, né? Ela falou assim, eu nunca peguei na terra, eu não tinha ideia de como que era. E a cara, ela ficou assim, sabe, tão satisfeita. E assim, pra gente, né, que a gente vem de uma geração diferente, é assim, é uma coisa tão vamos dizer, simples, né? A gente já tinha esse contato com a natureza, né? Que as crianças estão perdendo. Então, verdade. O dia um amigo meu falou, poxa, Ivanilson, as crianças acham até que o leite já é uma caixinha, não tem vaca não, é a caixinha. E o idealizador de tudo isso foi Baden-Powell, né? Isso que eu ia perguntar, qual a história do escotismo? Olha, a história é bem bacana. A história, o movimento escoteiro, ele veio em 1907 com Robert Baden-Powell, né? Então, da onde que surgiu essa ideia? Foi um período pós-guerra, em que tinham aqueles adolescentes, aqueles meninos, o que eu vou fazer com esses meninos? Né? Robert Baden-Powell falava assim, ele via aqueles meninos todos ociosos, num processo depressivo, que naquela época, como era pós-guerra, natural que ocorresse, né? Claro que o diagnóstico não era o da depressão, mas era um período depressivo pós-guerra. E meninos ociosos com tendências também, assim como hoje tem as tendências ruins, a marginalidade, naquela época também já havia, né? Então, Baden-Powell resolveu, vamos reunir esses meninos, vamos fazer um acampamento modelo na Inglaterra. Vamos para uma ilha, vamos fazer um acampamento, esses meninos vão aprender a sobreviver. E para lá foram. Os meninos, ele reuniu os meninos, foram para lá e por 7 dias, cada dia eles tinham uma atividade diferente. E ele percebeu que isso trouxe resultado, né? Então, a partir disso, começou a desenvolver a parte pedagógica também. Porque Baden-Powell, ele era um estudioso, ele era militar, então ele era um estudioso, tinha passado por muitos países, né? Tinha passado por vários conflitos, né? Na Índia, na África do Sul. Isso, na Índia, na África do Sul. E com isso tudo, com essa vivência que ele teve, ele tentou trazer o que houve de positivo, o que
O que ele encontrou de positivo nesses ambientes que ele esteve, ele trouxe para o movimento escoteiro. Se vou criar Claro que ele não pensou no movimento, num primeiro momento, ele não pensou numa coisa tão grandiosa como se tornou, né? Ele pensou em algo mais simbólico, mais ali, né? Então eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar a vida em equipe com esses meninos, eles vão aprender a trabalhar em equipe. Nós vamos trabalhar onde? Ao ar livre, né? Vamos educar esses meninos para que eles sejam cidadãos de bem. Foi logo que a gente começou a conversa aqui, foi exatamente nisso, né? Qual que é a finalidade do movimento escoteiro? É tornar jovens cidadãos de bem. E de que forma que ele trabalhou isso? Ele foi criando métodos, né? Então, a vida em equipe, a vida ao ar livre, chefes, se quiserem me ajudar. O autoconhecimento, as atividades variadas e atrativas, né? Que esse é um dos nossos principais, esses métodos é o que realmente atrai os meninos. E um ponto importante que junta todo esse método é a aceitação da lei e da promessa escoteira, né? Que são realmente os valores escoteiros. Né? Os valores para a vida. Porque os valores para a vida, que são os valores escoteiros. Né? Então, assim, quando você trabalha as leis escoteiras, são 10 leis escoteiras, então, cada uma dessas leis, ela faz referência a um valor que a gente tem, né? A questão da lealdade, né? A questão da honestidade, a questão de você ser uma pessoa econômica, de você ser humilde, de fazer bem ao próximo. Então, cada vez que se trabalha uma lei escoteira, você está incutindo, né, nos jovens esses valores. O conceito de ser um bom cidadão, na verdade. E a criança, assim, geralmente, quando o jovem ele é convidado a ser escoteiro, ele conhece essas leis, ele precisa conhecer essas leis, e ele faz uma promessa. Tu já imaginou? Tudo que a criança faz, ela faz de coração. Então, eles prometem para Deus que eles vão cumprir aquilo ali, entendeu? Então, é muito forte, ele leva realmente para a vida dele. E Baden-Powell, ele teve uma ajuda de um amigo, né, que ele deu uma ideia para ele de criar um livro, colocar aqueles métodos ali em um livro, que é o Escotismo para Rapazes. E esse livro, ele foi editado e foi espalhado para o mundo. E daí foram aparecendo patrulhas escoteiras de tudo quanto é canto. Assim, foi um movimento tão intenso que 3 anos depois ele já era mundial. Já era mundial. E ele foi para o grande acampamento. Em vida ele estava ali vendo o resultado do trabalho dele, entendeu? O movimento hoje está no mundo inteiro ou tem alguns países que ainda não tem esse movimento? Ele tem mais de 210 países espalhados pelo mundo. Então, assim, para você ter a noção da dimensão, que ele está em mais, né, de 210 países espalhados pelo mundo. Então, você encontra, nos mais diversos países, você encontra um movimento escoteiro. É mais que a ONU, né? É mais do que a ONU. Ela tem mais do que a ONU. Agora, esse movimento, o escotismo, ele é mais forte em qual país? Tem uma... Aqui na América do Sul, no Chile. Né? Na América Central, você vê muito forte no México. Né? Na América do Norte é muito forte, nos Estados Unidos, no Canadá é muito forte, na Inglaterra, a origem no berço. No berço, na Inglaterra, tanto é que os príncipes, o Harry, né, eles todos foram escoteiros. Então, o nosso Papa atual escoteiro. Na Argentina. Então, assim, e com relação, vamos voltar, né, ao nosso foco principal, que são as leis. Então, assim, quando ele é dividido por faixas etárias, Vanilson, de 6 anos e meio a 11 anos, eles são do ramo lobinho, onde se trabalha, o pano de fundo é a vida do Mowgli, né? O menino da selva. Então, se trabalham os valores. Quem assistiu o filme do Mowgli viu ele, né, sendo trabalhado por Baloo, por aqueles personagens, né, os animais. O Baloo, que era o conselheiro, pela Bagheera, pela Kaa, né, que era a cobra. O Aquelá. Né, e eles trabalham as leis do lobinho, que é o quê? O lobinho ouve sempre os velhos lobos. Então, se você for olhar as leis dos lobinhos, né, o lobinho pensa sempre primeiro nos outros. O lobinho abre os olhos e os ouvidos. Ele é limpo e está sempre alegre. O lobinho sempre diz a verdade. São todos valores que a gente trabalha para aquela faixa etária. Né? Então, de ouvir o mais velho, de ouvir os conselhos do mais velho. Né? Então, se você for assistir o filme, você vai ver que ele repassa muito isso. Baloo, né, que era o urso conselheiro, ele repassa muito essa coisa de ouvir os velhos lobos, de ouvir os mais velhos, né, de saber trabalhar em equipe.
né, de trabalhar no ambiente ao ar livre. Então, para trabalhar essa faixa etária, se trabalhou essa questão do livro da selva, né, que é de Rudyard Kipling, que é o autor dessa E história. era amigo de Baden-Powell. Amicíssimo, muito amigo. Tanto é que ele fez aquela poesia, né? Se ele foi inspirado no movimento escoteiro, quando ele escreveu. E assim, depois quando você passa da faixa etária dos 11 anos até os 15, que são os escoteiros, propriamente dito, a gente trabalha já, então primeiro a gente trabalhou a socialização, depois a gente trabalhou a questão da aventura. Então todas as faixas etárias, elas são divididas conforme o desenvolvimento, né, do jovem, do adolescente, da criança. Até os 21 anos, né? Até os 21 anos. Depois, quando chega Depois aos 21... dos 15 anos, depois a gente diz assim, a gente entregou aquele cidadão para a sociedade, né? A gente já formou e aí a gente entregou para ser um homem de bem, né? Um homem que consiga todos esses valores que ele passou ao longo desses anos todos sendo trabalhado, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E aí ele tem um ciclo de amizade maravilhoso, porque dá tempo dele conhecer um monte de gente, não dá espaço para depressão, para você querer suicídio, essas coisas na sua vida, não. E o contato com a natureza. Contato com a natureza, isso Olha, aí Baden-Powell já muitos e muitos anos. Esse aqui é um dos livros que Baden-Powell escreveu, né? Caminhos para o Sucesso. Então, quais os caminhos para o sucesso? Né? E aí ele vai falando sobre a espiritualidade, sobre, olha, a profissão adequada, sobre vários temas que a gente vem trabalhando. Veja, ele desde aquela época, desde 1907, ele já potencializava a questão Respeito, né? do respeito, né, das mulheres, do protagonismo feminino, né? Da participação da mulher, né? Fala aí, mulher, como é no movimento escoteiro, qualquer menina pode entrar, tem uma divisão, que antes nós estávamos conversando antes de entrar no ar, tinha a questão das bandeirantes. Como é que está isso hoje? Isso. Quando foi criado, em 1907, havia essa divisão, como a Marília estava comentando, né? Até nas escolas, tinha a escola dos padres, né? A escola das freiras, né? Que eram coordenadas por essas, né? Então, assim, havia sempre essa divisão por sexos, né? O masculino, o feminino, mulher para um lado, os colégios militares eram separados, eu estudei em colégio militar. Essa questão de que mulher era muito frágil para fazer certas atividades, né? Hoje em dia, por exemplo, na tropa escoteira, que é onde eu trabalho atualmente, isso meio que virou, não é bem assim. Na verdade, as meninas são muito ativas, né? E, assim, a separação por gênero era uma questão da época, né? A época previa isso porque já era lidada assim a questão da educação para jovens. Então foi introduzido dessa forma e foi mudando com o passar do tempo. Então foi criado inicialmente para os rapazes, né? Tanto é que o primeiro acampamento foi com rapazes, né? Com os adolescentes. E o primeiro livro era Escotismo para Rapazes. Escotismo para Rapazes. Posteriormente, ele resolveu dar ouvido à esposa, né? Agnes, ela quis fundar também um movimento voltado às mulheres e foi criado o movimento das bandeirantes, né? O bandeirantismo que eles chamam. E depois de um certo tempo, quando a evolução veio e, né, vamos agora num outro período da nossa educação, num outro momento da pedagogia, vamos juntar. E hoje são mistos. Tanto bandeirante, tem homens e tem mulheres, quanto o movimento escoteiro tem homens e tem mulheres, meninos e meninas. Né? E a gente trabalha muito, a gente está num movimento que é o He for She, que é um movimento da ONU, né? Que é eles por elas, onde a gente trabalha bastante a questão do protagonismo feminino no movimento escoteiro, justamente para tirar He for She. Devia ser She for He, né? eu acho que colocaria o protagonismo, como você falou, muito mais em evidência do que He for She. Acho que He dá uma coisa mais masculina, né? Mas é Ele porque por ela. eles por elas, né? Então, assim, é um movimento internacional, né? Feito que é encabeçado pela ONU e que a gente trouxe para o movimento escoteiro, que é justamente de trazer o protagonismo feminino no movimento escoteiro. Né? Dizer que todos são capazes de ser líderes, porque no final o que a gente pretende é isso, né? Trabalhar a liderança dos nossos jovens. E, então, assim, de que forma? Trazendo o protagonismo. Não vou colocar lá no
numa atividade secundária, né, num meio secundário. Não, ela também vai assumir o protagonismo. Hoje elas são chefes, hoje elas são diretoras, nós temos diretor de comunicação, diretor de financeiro, né? Então, assim, hoje as mulheres no movimento escoteiro, elas também assumem o seu protagonismo e a gente trabalha muito isso. Hoje no Brasil tem quantos escoteiros? Ou quantos grupos e quantos escoteiros? Escoteiros nós temos mais de 110 mil espalhados em todos os estados. Nós temos o movimento escoteiro, né, através das regiões. Então tem os grupos escoteiros. Claro que alguns estados com maior força, como São Paulo, é o movimento hoje mais forte, está em São Paulo, né? É muito forte no Paraná, muito forte no Rio Grande do Sul, né? O Nordeste é muito interessante o trabalho. Eu estive recentemente fazendo um curso lá no Nordeste e é impressionante o amor com que eles tratam o movimento escoteiro, né? Lá na região nordestina. E capilarizando, né? Ele está indo para onde você pensa que não tem movimento escoteiro. Você vai no sertão, tem movimento escoteiro. Aqui na região... A gente tem nossos no vizinhos Amazonas, aqui, o Acre. Um movimento escoteiro muito forte lá no Acre, no Isso, Amazonas. no Amazonas no é Pará. muito forte. Aqui em Rondônia tem quantos escoteiros? Quantos grupos escoteiros? Nós estamos beirando os 10 grupos escoteiros, né? Contando com os do interior e aqui da capital, nós estamos beirando os 10 grupos. Já tivemos mais. Mas por que tem essa divisão de grupos? É pela questão de organização mesmo, né? Para a questão de capilarizar mesmo, né? Para você poder ter lá na Zona Leste, você tem um grupo escoteiro, você tem, né? Você tem aqui na Genô de Carvalho, você tem lá na Zona Sul. Né? Porque tem que ter para cada educador, né? Cada escotista que é responsável pelo jovem, ele tem que passar um conteúdo para aquela quantidade, entendeu? Não tem como você pegar a atenção das crianças se for muita criança para um educador. Então isso aí até isso aí é bem organizado, sabe? Pensando nisso aí que os grupos foram formados. Existe um limite para cada grupo. E como é que eu faço para poder colocar um filho no grupo escoteiro? Quais são os passos, né? Então, os passos é ir lá no grupo escoteiro, né? Conhecer o grupo escoteiro, levar ele para ser escoteiro por um dia, né? Ele vai participar das atividades escoteiras, ele vai se apaixonar, o pai também, a mãe também vão se apaixonar. Geralmente a gente já cata os pais pra gente, também pra dar uma idade. Para serem voluntários, porque isso é muito importante, o que a Marília falou é muito importante, sabe, Vanilson? Mais do que a gente trabalha, veja bem, por que a gente fala isso daqui? O que é isso daqui? Né? A gente trabalha Deus, a família e o dever para consigo mesmo. Então, o movimento escoteiro, além da questão de Deus, do envolvimento a Deus, né? Dessa questão da espiritualidade que a gente trabalha também o envolvimento familiar. Então, é muito importante que o movimento escoteiro tenha ele acaba vindo, os pais acabam vindo e se envolvendo com o movimento escoteiro, porque ele faz parte do nosso método, ele faz parte do nosso objetivo. Tem até um questionamento que como a gente trabalha com isso, a gente divulga muito o movimento, né? Assim, é uma das perguntas que mais me perguntam assim, Marília, para eu entrar para o movimento escoteiro, eu preciso ser católico? Não precisa ser católico. Eu preciso ter uma religião? Precisa, porque todo mundo precisa dessa espiritualidade, né? Na verdade, nós não trabalhamos a religião. A gente trabalha a espiritualidade de cada membro do movimento escoteiro, né? Independente de você ser católico, evangélico, adventista, batista, seja lá qual for a tua religião, nada te impede de você ser inserido no movimento escoteiro. Porque, na verdade, a gente vai trabalhar a questão da espiritualidade daquela criança, que já começou lá na casa dela, a gente vai só reforçar, né, essa espiritualidade dessa criança. E ali dentro do movimento a gente vai trabalhar o restante da questão de amor ao próximo, de dever para consigo mesmo, a descoberta do cidadão até ele chegar na vida adulta. Ele se descobre, ele se autoafirma e ele vai para a vida trabalhar a lei, a promessa e ser um bom cidadão. Interessante. Aqui em Rondônia o movimento escoteiro está em todos os municípios do estado? Não, atualmente a gente tem movimento escoteiro sendo aberto em Vilhena. Já constituído, nós temos em Ariquemes e Urupá, município de Urupá. Né? Santa Luzia está também retomando, que já teve um período atrás, já teve grupo escoteiro em Santa Luzia e está retomando, né?
E aqui Porto Velho, Ariquemes, bom, são esses os municípios que atualmente estão com o movimento escoteiro sendo trabalhado. Mas vocês têm algum tipo de apoio, gente, para fazer? Porque eu imagino, pô, o negócio, um monte de menino e meninas para acampamento, tem um custo isso, tem um ônibus, tem deslocamento, tem comida, vocês têm algum apoio? São vocês mesmo e vocês? Somos nós e nós, né? Às vezes basicamente, os patrocínios. Mas a gente investimento busca. maravilhoso que o pai faz para a criança, vale a pena. É o vale grande investimento que a gente pode fazer para o filho, é a educação, é a formação. Tem uma taxa que se paga mensal? Então, assim, o movimento escoteiro, ele não visa fins lucrativos. Mas precisa, né? pode ser. Então, a contribuição que os pais fazem, e aí depende muito da capacidade financeira do pai. Se o pai puder contribuir com R$5, ele vai contribuir com R$5. Se ele não puder contribuir com nada, mas puder contribuir com o trabalho, né? Se dedicando ali, ele vai contribuir com o trabalho dele. Né? Então, assim, essa contribuição ele vai depender muito da condição, da capacidade financeira de cada pai, de cada mãe. Na questão de custo, tem a questão da anualidade, né? A criança entra no movimento e, assim, tem uma anuidade, né, que é paga, que é um seguro escoteiro, né? Que um registro assim, do anual para o EB, que é a União dos Escoteiros do Brasil, né? Que assim, é essa anuidade. Prevê algumas coisas, né? Porque a gente sai para acampar, sai para fazer excursão, e essa criança, quando ela paga essa anuidade, ela tem um seguro. E cada unidade escoteira, né, no caso um grupo ou uma seção independente, ela tem provavelmente ela cria uma contribuição, como a chefe estava falando, né, que é para manutenção do administrativo seu. Então, assim, a gente não sabe precisar, porque cada grupo é que determina isso. Tem autonomia para determinar. E tem grupo também que não tem contribuição nenhuma, que é o caso do Grupo Escoteiro Leões de Judá, que fica na Zona Leste, né? Que ele não tem contribuição nenhuma, ele tem patrocínio, né? Ele tem parceiros, e esses parceiros contribuem, doando o uniforme, outro doa um tênis, outro doa um lenço escoteiro, né? Então ele trabalha na forma de doação. E tem muitas empresas que patrocinam, que acabam patrocinando, acabam adotando o escoteiro. Inclusive a gente está trabalhando num projeto que é o Adote um Escoteiro, que é justamente para custear, né? O uniforme, o lenço, o tênis, o material didático, né? Que ele possa vir a precisar. Porque hoje os empresários eles entendem que você reduz a criminalidade você investindo no bom cidadão. Isso. Né? Nós temos aqui aqui próximo, uma empresa que também já entrou em contato conosco justamente visando isso. Ele falou assim, esses cidadãos que hoje eu estou contribuindo, né, para que ele se torne essa criança se torne uma pessoa de bem, é aquele jovem que amanhã ou depois não vai estar aqui assaltando, não vai estar roubando a minha empresa, não vai estar furtando objetos da minha empresa, não vai estar invadindo, né, o meu espaço. Então, o investimento dele é a educação, né? Então, hoje, a gente trabalha muito com parceria. E hoje, no Brasil e no mundo também, né, as empresas e as instituições estão vendo o escoteiro como aquela força de trabalho, a melhor força de trabalho. Por quê? Porque ele já trabalha em equipe. Isso é formado desde de 6 anos. Né, no ramo lobinho, trabalho em equipe, a retidão de caráter, ele trabalhar o autoconhecimento, isso são tudo características que a gente vai trabalhando durante o tempo com eles. Então, quando ele chega no mercado de trabalho, ele já está pronto. Né? Então, os RHs, acho interessante isso. Né? Então, assim, é um investimento que a empresa faz a longo prazo, né? De força de trabalho também. Por exemplo, o meu primeiro emprego de carteira assinada, eu levei o meu currículo, né? Aí uma amiga minha tava, vamos fazer um currículo para ti, porque o meu currículo não tava muito legal e tudo. Aí eu fui colocando as referências, cursos e tudo, né? Aí ela falou assim, vamos colocar aqui que você é escoteira. Eu falei assim, mas eu vou colocar no currículo? Aí ela falou, não, coloca. Aí eu fui chamada dias depois, né, de deixar vários currículos. Aí a moça que pegou meu currículo falou assim, nossa, você é escoteira? Eu falei, sou. Você pode começar amanhã? Eu falei, opa, vamos lá.
interessante isso que Tá vendo? Princípios, né? você procedeu, porque, por exemplo, na Escócia, eu morei uma temporada lá, e uma coisa que eles davam muito valor ao admitir um aluno na universidade lá em Glasgow, por exemplo, era que o aluno, que esse candidato tivesse participação em grupos ou de teatro, ou de escoteiros, porque ficava muito mais fácil o convívio dele com os outros. Isso, exatamente. A vida em equipe, né? Ele Exatamente. acaba Ele aprende. isso, ele acaba tendo uma convivência melhor, né, com a equipe dele, porque ele já está acostumado a trabalhar na equipe, né? Você já viu aquele filme lá, Up? Que era um garotinho Altas que ele, Aventuras. que era um garotinho que ele vivia perturbando um idoso porque ele queria ganhar uma especialidade de idoso para colocar no uniforme dele. Porque existem as especialidades, né? Cada uma na sua formação, assim, primeiros socorros, mateiro, de nós. Aí tem umas que são voltadas para a área profissional, geografia, biologia, entendeu? Então a gente oferece para ele um livro e ali ele vai olhando o que vai atraindo a ele. A gente vai apresentando para ele o que ele pode seguir numa profissão. Eu, na época que eu tirei a minha especialidade, eu fui descobrir que eu era costureira através do movimento, eu procurando, entendeu? E aí eu fui, aquilo que foi se tornando mais fácil para mim, que eu fui me identificando, eu fui seguindo, entendeu? Então, até hoje, eu agradeço ao movimento escoteiro pela minha profissão. E assim também, como nós temos vários amigos por aí afora que foram no movimento escoteiro, que se destacaram, entendeu? Se tornaram pessoas assim, altamente felizes e realizadas na vida profissional delas. Isso tudo porque o movimento escoteiro, ele trabalha várias áreas do teu, do teu conhecimento, né? Então, a área social, a tua área intelectual, né? Então, e para cada área dessas, nós temos atividades. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, a questão física, né? Nós temos até um professor aqui de educação física. Então, na questão física da criança, quando eu for trabalhar essa área física, o que ele vai abordar? Ele vai fazer os jogos, né? Ele vai ter o que? Ele vai estimular nas crianças, por exemplo, que faça uma natação, que faça uma capoeira, que faça alguma atividade física. Se for abordar a questão intelectual, que a Marília também já falou, né? A questão da história, a questão disso, daquilo. Então, são todas as abordagens que a gente faz, né? Então, isso tudo envolve a pedagogia, né? Então, quando a gente está envolvendo cada uma dessas áreas, quer seja social, quer seja intelectual, quer seja física. Então, são todas as áreas do conhecimento que a gente aborda, né, dentro da nossa metodologia e vai estimulando, a gente vai percebendo, porque aqui todo mundo é educador. Então, conforme você vai trabalhando com aquela criança, você vai vendo aqui que ela tem aptidão e você vai despertando, você vai estimulando que ela aprimore aquilo, né? Então, nós tínhamos um rapaz que eu trabalhei quando ele era sênior, ele gostava muito da área biológica. Então, a gente trabalhava muito, eu estimulava muito que ele fizesse muitos trabalhos naquela área. Ele gostava muito, então ele fez biologia, aí ele achou que o curso de biologia, o campo profissional não seria tão bacana. Hoje ele faz medicina, né? Tá ainda naquela área. O meu filho, ele sempre trabalhou, ele gostou muito da parte intelectual, né? A gente trabalhava muito a questão do xadrez, tinha atividade, tinha festival de xadrez e tal. Hoje, além de ele ser enxadrista, ele está fazendo o curso de engenharia civil, né? O outro faz robótica. Então, assim, tem outras áreas interessantes também, porque não é só a questão do profissional em si, que ele faz aquela parte ali, vou tirar um distintivo de primeiros socorros. Cara, será que eu posso ser enfermeiro? A gente tem enfermeiros que são formados hoje porque sempre se interessaram muito por essa área, né, de primeiros socorros. Mas assim, tem outros atrativos na questão de distintivo. Por exemplo, tem origami, tem anime, culinária, né, que hoje em dia tem essa questão de Masterchefs, essas coisas, as crianças gostam muito também. Jardinagem, então tem as outras áreas também que assim, mantém para que eles cheguem a uma conclusão do que eles querem. A gente potencializa aquilo que eles têm aptidão, né? A gente potencializa. E o legal, Vanilson, olha só, meus filhos, eles
começaram muito novos no movimento escoteiro. E hoje eles moram sozinhos lá em Curitiba. E de vez em quando eu ligo, e aí, como é que tá? Qual que é o cardápio para hoje? Olha, mãe, tô fazendo tal coisa. Sabe, hoje, a facilidade que eles têm de morarem sozinhos e estarem se adaptando muito bem sozinhos, se deu muito ao movimento escoteiro. Deu uma independência, né? Criou uma independência, porque a gente trabalha muito a autonomia. Nos acampamentos a gente trabalha sobremaneira a questão da autonomia deles. Então eles vão cozinhar, o que eles vão comer é o que eles vão estar produzindo, né? A questão da limpeza, porque no acampamento eles têm que estar com o ambiente limpo para não atrair os animais peçonhentos, né? Eles vão ter que comer, eles vão ter que se vestir, vão ter que tomar o banho deles. Então, assim, essa questão da autonomia contribui bastante. Hoje, como eu te falei, hoje os meus meninos, né? Um com 24, outro com 20 anos, estão super assim, felizes, né? Onde eles estão. E você chega lá, está tudo organizado, o apartamento deles assim, super tranquilo, né? E isso em todos os sentidos. E muito se deve ao movimento escoteiro. E claro que para eles acamparem, né? A gente tem nossas atividades de sede, nós preparamos eles para isso. A questão de segurança, a questão de você não se queimar na hora que estiver fazendo uma comida, a questão de você, da criança mesmo, organizar a própria mochila. O uso das entendeu? ferramentas, Isso. né? Como fazer as pioneirias, né? Que são as barracas, aquelas engenhocas que eles fazem com madeira e nós e amarras. Nós estamos ali para auxiliar eles, assim, mostra, tá perto ali, mas eles fazendo. Gente, com certeza esse assunto aqui ainda tem muita coisa. Mas olha que olha. Eu tô vendo. Eu nunca vi essa mesa aqui tão decorada. Mas, gente, eu queria fazer o seguinte. Estamos indo para as nossas considerações finais. Eu vou passar aqui, eu queria deixar só a Sueli dar o tchau para todo mundo aqui. Eu quero passar aquele vídeo que você trouxe. Vou dividir ele são 9 minutos, né? São eu coloquei 9 3 minutos de alguma coisa, para as pessoas poderem ter acesso, tá? Mas eu queria, Sueli, que nas considerações finais que você fizesse o nome do grupo, você desse o endereço, o contato, para quem está interessado poder participar. Tá certo. Bom, primeiro eu quero agradecer a audiência, agradecer a todos que estão aí nos assistindo, estão nos ouvindo. Quero agradecer aqui ao Rondônia ao Vivo, que abriu um espaço para que a gente possa estar aqui falando sobre o movimento escoteiro, falando sobre cidadania, né? Falando sobre pessoas, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, que quando a gente se dedica a que a gente tenha cidadãos de bem, né? Então, assim, quero agradecer profundamente Ivan, que nos convidou a estar aqui hoje, né? Ao Paulo, que também abriu essa agenda aqui pra gente, a Rondônia ao Vivo, toda essa equipe que está aí, essa equipe maravilhosa que nos recebeu sempre com muito carinho. Então, eu quero agradecer de coração. E quero dizer que todos estão convidados a irem lá conhecer o que é o movimento escoteiro. Melhor do que ouvir, do que ver o material que a gente trouxe aqui, é estar lá vendo o carinho. Ter essa experiência, né? É ter essa experiência. Vamos ser escoteiro por um dia, mesmo os adultos. Né? Claro. Vamos ter essa experiência de conviver com a natureza, de conviver com crianças, de conviver com os adultos, com as crianças sendo protagonistas da vida delas, né? E de uma forma saudável. Então eu quero dizer que o pai e a mãe, eu não conheço o pai e a mãe que tenha se arrependido de ter seu filho no movimento escoteiro. Nós temos hoje grandes homens, grandes mulheres, né? Grandes pessoas levando à frente aquilo que trouxe, tudo aquilo que recebeu, elas repassando aos seus filhos, né? Netos. Afinal de contas, nós temos um movimento escoteiro que está desde 1907. Então, ele não começou ontem, ele começou há muito tempo, né? E se ele está até hoje aí espalhado pelo mundo todo com esse número tão grande de pessoas, é porque a coisa está no caminho certo, né? Porque a gente está aí rumo agora aos 200 mil escoteiros. Então, nós temos uma meta para bater e nós contamos com cada um dos que estão nos assistindo, cada um dos que estão nos ouvindo, que eles venham conhecer o movimento escoteiro e que nos ajudem aí a ampliar o número de cidadãos de bem. Contato. Isso.
Pode ser através do e-mail escoteiros.org.br, né? Onde você vai ver, vai colocar lá Rondônia e você vai ver os grupos escoteiros de Rondônia. Está sendo atualizada a página por conta desses grupos escoteiros que estão sendo criados, né? Então, mas ali você consegue ter o endereço, o telefone, o e-mail das pessoas para entrar em contato, para poder ir lá. As reuniões são variadas, porque cada grupo escoteiro tem o seu calendário, tem o seu horário. Tem grupo escoteiro que tem reunião no sábado pela manhã, outro tem domingo pela manhã, outro grupo escoteiro tem no sábado à tarde. Então, os grupos escoteiros, eles têm autonomia, porque ele é formado por pais. E esses pais é que vão dizer as diretrizes para aquele movimento escoteiro, para aquele grupo escoteiro. Tem algum telefone de contato assim, que você pode deixar? Pode colocar o meu. Eu estou trabalhando também com comunicação, se quiser colocar. Pode ser com a Marília, que é da comunicação. Marília? O meu é o 99921343. E a questão de horários e o endereço também, pode me chamar, tem zap também, eu posso passar, é só me chamar no zap que eu passo para todo mundo. Isso. E o 984-44-8605. Tá certo. Pessoal, a nós do Rondônia ao Vivo agradecemos muito vocês terem esse tempo para vir aqui conosco, para conversar, para explicar o que é o movimento escoteiro. Acho que é algo que... Acho não. É um movimento que, se está dando certo até hoje, desde o início do século passado, é sinal que está indo no caminho certo. Isso. Não é isso? Eu fico muito orgulhoso, fico assim, muito feliz que tenham pessoas, que tenham grupos se preocupando com algo que no Brasil, nos dias atuais, a gente está meio deixado de lado. Fica uma coisa muito individualista, muito egoísmo. E quando você vê esse grupo tentando trabalhar a questão do grupo, de um se preocupar com o outro, é algo assim, acho glorioso. A gente tem mais até, graças a Deus, porque tem um grupo. É um grupo de pessoas que se preocupam com isso. Voluntário, por cima, né? Então, assim, o Rondônia ao Vivo deixa as portas abertas para vocês, a hora que precisarem. Estamos aqui para dar uma força nossa. Bom? Muito obrigada, e vou aguardar a sua visita, a sua presença lá, de repente fazendo um trabalho com os meninos de comunicação, né, que como eu disse, nós temos as especialidades, de repente você vai lá e diz assim, olha gente, vamos ser repórter por um dia. Tem umas sobrinhas que eu acho que vão se interessar. Que bom, vão ser muito bem recebidos. Obrigado. Tá certo? Então, gente, muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada. E você que ficou aí, a gente agradece imensamente a tua companhia. E para fechar hoje o programa, a gente vai passar um vídeo falando sobre o trabalho dos escoteiros, que é desenvolvido no mundo inteiro. Tá bom? Até mais e até amanhã. Sempre alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Imagine um lugar onde crianças, jovens e adultos são unidos por um ideal. Um movimento que valoriza as pessoas e que incentiva o desenvolvimento das suas competências. Uma grande fraternidade mundial, com membros em diversos países e continentes, aberta a receber pessoas de todas as origens sociais, raças ou crenças. Esse é o movimento escoteiro, ou escotismo, como também é conhecido. Um projeto focado na educação de crianças, adolescentes e jovens, com o apoio de adultos voluntários que buscam contribuir para o desenvolvimento de pessoas e de um mundo melhor. Mais do que apenas participar de atividades semanais, ser escoteiro é estar em harmonia com valores humanos universais que o escotismo promove todos os dias. Vivendo um programa educativo baseado no método escoteiro, concebido pelo seu fundador, Baden-Powell. Você sabia que o escotismo, com mais de 50 milhões de praticantes, é o maior movimento educacional de jovens do mundo e do Brasil também? E o mais incrível é que todas as unidades escoteiras espalhadas pelo mundo têm um mesmo propósito: contribuir para que o jovem assuma o seu próprio desenvolvimento, fortaleça o seu caráter e desenvolva suas potencialidades ao máximo, sejam elas físicas, intelectuais, sociais, afetivas ou espirituais. A ideia central é educar para formar cidadãos responsáveis, que sejam participantes ativos e úteis em suas comunidades. Mesmo sendo aberto a todos, a decisão final de ingressar ou não no escotismo está sempre nas mãos do jovem. Ele tem que se sentir preparado para assumir um compromisso real com os princípios do movimento, definidos pela promessa escoteira sustentada por 3 pilares. Deveres para com Deus,
em que o jovem desenvolve sua espiritualidade independente da crença que ele pratique. Deveres para com os demais, respeitando as diferenças e os diferentes, e sendo responsável por todos os seres que o cercam, desde sua família até a natureza. Deveres para consigo mesmo, que impulsionam os jovens a desenvolverem suas potencialidades ao máximo. No escotismo, a palavra responsabilidade tem um significado muito mais profundo. Todas as atividades realizadas são apenas um meio, uma forma, de colocar em prática todas as competências e valores que queremos desenvolver em nossos jovens. Por isso, sempre que consultados, deixamos bem claro o que é o escotismo, um movimento educacional que complementa os esforços da família, da escola e de outras instituições. A proposta educativa desenvolvida dentro do escotismo é baseada no conceito de autoeducação. Estruturamos um método que trata o jovem como um indivíduo único, responsável e com potencial para desenvolver suas capacidades em todas as dimensões.